Deus chama, aqui não é Abraão ainda, tá? Aqui é Abrão. Deus não havia mudado o nome dele. Diz assim, capítulo 12, título da mensagem: Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Versículo 1 a seguir diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e fartar-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Amém? Fala assim comigo: Senhor meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Eu preciso da tua palavra, em nome de Jesus. Pode sentar, dai glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Pode exaltar o Criador. Glória a Deus. Como eu disse, irmãos, aqui Deus ainda não havia mudado o nome de Abrão para Abraão. Mas, vamos dizer Abraão. Observe bem que Deus aqui fazia um chamado. E esse chamado aconteceu aos 75 anos de idade. Aleluia, Jesus. Deus chamava pessoas, tanto faz, ainda na idade como de uma criança, como a idade de um jovem. Aleluia, Jesus. Chamava a pessoa já com a idade já considerada. Mas o importante é que Deus sempre chamou e continua chamando. Glória a Deus. Se nós estamos aqui, é porque nós somos chamados por Deus. Aleluia, Jesus. Por que tantas pessoas que estão lá fora não estão aqui? Porque Deus te chamou. Quem entendeu, diga amém. Amém. E o que você temos que fazer, que temos que lutar, é para ser escolhido. A oportunidade, a porta da oportunidade, ela está aberta. Quem entendeu, diga amém. Deus abriu a oportunidade para você, para mim, para nós. E quando você começa a ouvir a palavra de Deus, como eu já disse aqui, Deus abre o nosso entendimento. Sabe por quê? Você tem alguém na sua casa, seja pai, seja irmão, seja filho, seja mãe. Você tem pessoas que precisam caminhar para a presença de Deus, para lutar para ser um dia escolhido e escolhida. E esta pessoa que será lâmpada é você. Sim, Pai. Por isso que você está no lugar certo. Aleluia. Sabe por quê? Porque você ouvindo a palavra ela tira, ela limpa toda a escória que há na nossa vida espiritual. A presença de Deus habita e a luz do Evangelho brilha na nossa vida. E essa luz é que vai libertar aqueles que estão lá na sua casa. Quando Deus chama Abraão, quando Deus chama ele, Deus faz promessa. E ele, observe bem, que ele recebeu uma missão de Deus. Porque a família de Abraão era a família idólatra. E Deus falou com ele: olha, deixa a sua parentela, deixa esse povo. Olha para você ver, deixa. Deus tirou do meio deles. Quem entendeu, diga amém. Amém. Assim como no meio da sua família, Deus te tirou e te colocou na presença dele, na casa dele, para ouvir a palavra. Aleluia. E Deus não chama ninguém à toa, não. Deus, quando chama, ele chama para mudar e para mudar para melhor. Glória a Jesus. Deus, quando chama, chama para fazer uma transformação, uma mudança. E essa mudança, ela é tão grande, essa mudança,
que essa mudança ela é contagiosa. Ela começa a mexer com parente, com irmão, por onde você passa. Sabe por quê? A luz está acesa, você está brilhando. A lâmpada está acesa, se ela está acesa, é por quê? Porque o azeite está dentro da lâmpada. Você é a lâmpada, o azeite é a presença, é o Espírito de Deus. E esse brilho incomoda Satanás, incomoda o adversário. Sabe por quê? Lá na sua casa, observe bem, aonde só existem pessoas, observe bem, que são pessoas que não têm nenhum vínculo com Deus. E uma pessoa ali, observe bem, que vem para a presença de Deus, esta pessoa recebe a autoridade de Deus. Você sabe que muitas das vezes acontece coisa dentro do lar, é que a pessoa não exerce a autoridade que está dentro dela e dentro dele. Deus chama, olha, observe bem, Deus chama, Deus tira a gente para a gente fazer a diferença. Quem entendeu, diga amém. Amém. Você tem que colocar o joelho no chão na sua casa, na igreja e clamar por eles. Aquilo que parece impossível, para Deus é possível. Aleluia. Deus opera, irmão, mas para Deus operar, alguém tem que orar. E quem tem que orar somos nós que estamos na presença de Deus. Glória a Deus. Para você estar aqui, alguém orou por você. Agora é hora de você orar por alguém para Deus transformar, para Deus fazer mudança. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Deus não chamou Abraão à toa, não. Deus falou para ele sair do meio da parentela dele, do meio daquele povo, porque Deus queria realizar algo através dele. Então observe bem, Deus tirou você do meio do lamaçal, me tirou do lamaçal, exatamente para a gente fazer a diferença. Aleluia. E essa diferença, observe bem, é somente com a presença de Deus dentro de nós. Glória. Sabe por quê? Você começa a incomodar o inimigo. Incomodar o inimigo, eu sempre falo sobre isso, é você andar na contramão do sistema. É você nadar contra a correnteza. Eles praticam algo que cai em contradição à Bíblia e você não pratica. Quem entendeu, diga amém. O que nós entendemos de santidade? Tem gente que pensa que santidade é um bicho de 7 cabeças. Não, santidade, observe bem, santo quer dizer o quê? Separado. Santo quer dizer separado. Quando você separa de algo que é desagradável a Deus, é santificação. Por isso que santidade é algo gradativo. Você vai aprendendo da palavra de Deus, ou seja, você aprende a não fazer aquilo que a Bíblia condena. Quando você vê, você ouve, você medita na palavra e vê que aquilo cai em contradição, você afasta. Quando você afasta, você está santificando. Esta santidade dá lugar a Deus. Deus habita dentro de você e faz o impossível se tornar possível na sua vida. Aleluia, Jesus. Aquilo que parece que não tem jeito, filho nas drogas, marido nas drogas, filho que abandonou lá, Deus entra fazendo a restauração. Quem entendeu? Diga amém. É exatamente por isso que Deus chamou Abraão para fazer a diferença. Assim Deus nos chamou. Deus quer fazer algo na nossa vida, na nossa casa, mas observe bem, em primeiro lugar, Deus quer fazer na minha e na sua vida. Você sabe por quê? Você não tem como dar o que você não tem. Você só dá aquilo que você tem. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Se você não tiver para dar, você vai dar o quê? Primeiro é você. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Deus muda você para depois trabalhar na sua casa. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Quanto mais você chega a Deus, pode ter certeza, mais transformação há na sua vida, mais autoridade há na sua vida. O diabo que fazia carnaval lá, não vai ter como, porque Deus habita dentro de você. Louvado seja Deus. Você sabe o que o inimigo quer? É que no lar onde não tem ninguém de Deus, que o evangelho não chega lá. Porque ele estando lá, ele nada de braçada, ele faz o que quer. Mas quando uma pessoa converte dentro da casa, começa a caminhar para a casa de Deus, ouvir a palavra,
pode ter certeza, não tem como, ele vai perdendo a força. Quem entendeu, diga amém. Porque um lá sai, vai para o bar, o outro vai não sei para onde, e você vem para a casa de Deus. Eles vai lá, carrega de tudo aquilo que não provém de Deus, você vai transbordando da presença de Deus. A luz que está em você, a luz não combina com trevas. Se apagar tudo aqui, está tudo apagado, fica tudo escuro. Acendeu a lâmpada, as trevas desaparecem. Quem entendeu, diga amém. Amém. Assim é no mundo espiritual. Você chega na sua casa, ou a pessoa chega lá, ninguém serve a Deus, chegou um que serve a Deus, a diferença acontece. É luz. Quem entendeu, diga amém. Amém. Não tem como as trevas permanecer, porque a lâmpada está acesa. E a lâmpada estando acesa, clareia. O inimigo não tem força, ele perde a força. É por isso, irmãos, que a gente precisa estar sempre ouvindo a palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Observe bem, lâmpada para os nossos pés é a palavra. Então observe bem, aonde você chega, há uma diferença. Quem entendeu, diga amém. Amém. Observe bem, você está num lugar, eu sempre prego sobre isso. Você chega num lugar onde tem pessoas, chega num consultório, num banco, em algum lugar. Ali está havendo um monte de conversa, cada um de um jeito. Chega um cristão, uma paz do Senhor. Todo mundo olha para ele. Parece que deu um tiro em alguém. Não é isso? Parece que exclama, olha. Mas não é não, isso aí é a luz brilhando. Quem entendeu, diga amém. Isso é um choque no adversário. Porque ele está ali com toda a liberdade, só transmitindo coisa que não edifica. Chega a paz do Senhor Jesus. É assim? Você chega numa casa, paz seja nessa casa. Olha, pode ter certeza, Deus entra em ação na hora. Quem entendeu, diga amém. Amém, Jesus. Deus não entra aonde ele não é chamado. Não. Deus não entra. A pessoa pode sair, vai para onde quiser, vai para o bar, vai, né, para balada, vai para onde. Não precisa pensar que Deus está lá, Deus não está. Quem entendeu, diga amém. Amém. Mas Deus está onde? Qual foi a promessa? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Deus está presente aonde invoca o nome dele. Deus não está na balada, mas Deus está aqui no nosso meio, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Agora, o que vai acontecer? É lá onde que eles estão ou aqui? É lógico que é aqui que vai ter a presença de Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Deus sabe aonde Deus entra, aonde ele é invocado. Tinha 2 ladrões na cruz lá. Tudo está normal. Aí um falou assim, ué, você não é o Cristo? Desce daí, salva a ti, salva nós também. Você não é o Salvador? Jesus não falou nada. Até então estava vendo blasfêmia. O outro virou, rapaz, você está na mesma condenação. Nem assim você teme a Deus. Nós na realidade somos dignos, disse ele. O que fez? Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus falou, ainda hoje estará comigo no paraíso. Aleluia, Jesus. Você sabe o que Deus espera? É que alguém abra a boca e reconheça ele para ele entrar com providência. Só isso. Pode estar lá perdido de tudo. Irmãos, aquela pessoa que está agora lá no bar, aonde for, pode estar afogado no pecado. Se ele ligar o pensamento com Deus, Deus entra em ação. Por isso que muita gente não entende, às vezes surge uma briga, leva facada, leva tiro e não morre. Naquele momento ali, oh meu Deus, me dá uma oportunidade. Deus entra na hora. Você sabe por quê? Deus onisciente, onipresente, onipotente. Um grito de socorro, Jesus entra com providência na hora. É isso que Deus faz. Agora, é a pessoa que tem que invocar. Quem entendeu, diga amém. É a pessoa que tem que invocar. Esteja onde ele estiver. Se ele invocar, Deus entra com providência. Quantas pessoas no hospital, no leito de dor? Eu não sei se eu já contei isso aqui. Eu acompanhei uma senhora no hospital. Observe bem. E visitando direto, ela com câncer. Câncer violento mesmo. Corpo cheio de caroço, todo esquisito que tem. Eu indo lá direto no hospital, e eu fiz apelo para a mulher.
Ela falou que não, que quando ela saísse, que ela melhorasse, não sei o que ela mesmo. Aí ela voltou para casa uns dias, eu fui lá, nada. Aí ela voltou para o hospital, aí ela entrou em coma. Olha para você ver como que Deus, e a filha era crente. Eu cheguei lá, ela falou assim, olha, chorando, ô pastor, eu queria que Deus levasse minha mãe. Ela está sofrendo demais. Aí eu cheguei perto do ouvido dela e falei assim, olha, que ela estava em coma, quem está em coma ouve, quem entendeu, diga amém. Eu peguei e falei assim, olha, eu sei que você está me ouvindo. Repete essas palavras comigo em pensamento, se você quiser aceitar Jesus. Fiz a oração, fiz o apelo. A hora que eu fiz o apelo, desceu lágrima nos olhos dela. Aí eu fui para casa, quando eu cheguei em casa, o telefone tocou, eu atendi, a filha dela falou, minha mãe acabou de partir agora. Aleluia. Na hora que eu saí, irmãos, que eu saí de lá do hospital, Deus falando comigo, desci andando e Deus falando na minha mente. E eu falava assim, Satanás, você perdeu essa aí. E sabe por quê? Ela reconheceu naquele momento que eu fiz o apelo. Deus vai na última instância, irmãos, dar oportunidade. Quem deve lutar para agarrar a oportunidade somos nós. Quem entendeu, diga amém. Nós não estamos aqui, é a porta da oportunidade que está aberta para nós. Por isso que nós devemos de aproveitar esta oportunidade e glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Deus é Deus de oportunidade. Assim como Deus chamou Abraão, Deus chamou todos nós. Isso aqui é um chamado. Tem pessoas que pensam que chamado é só para pregar, para fazer isso acontecer. Não, não, não. O maior chamado é o chamado para a vida eterna. Quem entendeu? Diga amém. Você já imaginou o que é uma pessoa partir sem Cristo desse mundo? Você já pensou o que é a pessoa sair de dentro desse corpo aí sem vínculo com Deus? Irmão, não tem desse negócio da pessoa falar assim, morreu, essa é a maior mentira do diabo, né? Morreu, acabou. Morreu, não acabou não. Morreu o corpo. Porque você não tem uma alma. Isso que está falando aqui é uma alma. Você não tem uma alma, você é uma alma. A gente é uma alma dentro de um corpo. Então você não tem uma alma, você tem um corpo. Quem entendeu? Diga amém. A alma sobrevive sem o corpo não sobrevive sem a alma. O corpo caiu, se deixar aí alguns dias dá mau cheiro e vira aquela coisa. A alma que somos nós continua. Quem entendeu? Diga amém. Ou vai para o paraíso ou desce para o abismo. Quem entendeu? Diga amém. É por isso que eu falo, Deus é Deus de oportunidade. Eu não disse aqui no princípio, o maior milagre é o milagre da transformação interior. É o novo homem, a nova mulher que vive em novidade de vida. Então observe bem, na partida, irmãos, quando a gente deixa esse corpo, quando a gente deixa essa vida, continua a jornada. Quem entendeu? Diga amém. Se você, preste atenção, se você sair desse corpo aí agora, você vê todos que estão aqui. Você sai desse corpo e vê todos, e ninguém te vê. Quem entendeu? Diga amém. Mas você vê. Você pode gritar, ninguém te ouve. Mas você vê todos. E saindo desse corpo, pega uma trajetória. Ou seja, alguém vem buscar. Ou da parte de cima, ou da parte de baixo. Nós estamos na oportunidade de aproveitar para que alguém de cima venha nos buscar. Quem entendeu, diga amém. Porque, já ouvi dizer assim, pessoas dizem assim, olha, a pessoa quando morre, ele fica vagando. Não tem ninguém vagando, não. Entendeu? Diga amém. Ninguém fica vagando. Todos que partem desta vida têm um destino. E é imediatamente, saiu do corpo, sem nada não, já não pertence a essa terra mais. A pessoa ou vai para o paraíso de Deus, ou desce imediatamente para o abismo. E o diabo, irmãos, ele tem uma sede. O que tem valor para o diabo, sabe o que é? Que ele fica de olho não é nessa carne, não, porque a carne interessa. É no que está falando aqui a alma. Quem entendeu, diga amém. Sabe por quê? Quando ele leva uma pessoa, uma alma, ele sabe que Deus chora.
coração de Deus entristece, sabe por quê? Nunca mais aquela pessoa vai ter oportunidade. E é imagem e semelhança de Deus. Por isso que a pessoa não sabe o valor que Deus dá. Por isso que nós estamos aqui ouvindo a palavra e Deus prolonga oportunidades. E você olha alguém fora, pratica uma coisa, pratica outra e Deus dá oportunidade. A pessoa olha e fala assim, gente, eu não entendo como fulano de tal não morreu ainda, porque já fez tanta coisa. Deus é amor. Quem entendeu, diga amém. Porque a gente não tem paciência. Estou falando a gente, somos todos nós. Você vê alguém praticando tanta coisa, Deus olha assim. Deus é pai, irmãos. Quem entendeu, diga amém. Seu filho pode praticar o absurdo desta vida. Você sempre vai querer que Deus dê a ele uma oportunidade. Isso é você. Imagine Deus que é amor. Ele olha assim que antes de você praticar contra qualquer pessoa, você peca contra Deus. E Deus olha assim com um olhar de misericórdia. Ele quer somente uma coisa: me reconheça que eu quero te abençoar. Não foi assim com o ladrão lá na cruz, como eu já disse? Você está achando que foi fácil? Que camarada, que esse tinha praticado tudo de errado. Jesus questionou e falou assim, não, você fez tanta coisa e eu não tenho nada a ver com você. Não. A hora que ele falou assim, Senhor, lembra de mim. Arrependimento. Lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus, na hora, Jesus não questionou, não falou nada, você praticou tanta coisa errada, eu vou te dar oportunidade. Não, Deus não falou, Jesus só falou assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia, Jesus. É para você ver que Deus ama, quem entendeu, diga amém. Amém, Jesus. Então Deus faz chamado, eu volto a dizer, que Deus te chamou e me chamou, nos chamou, exatamente, sabe para quê? Ministério da intercessão, para interceder. É para você estar aqui orando por você e orando por eles que estão lá. Não era assim com Daniel? Não havia janelas abertas para a banda de Jerusalém? 3 vezes ao dia não colocava o joelho no chão e orava? Aquilo é ministério da intercessão, é exemplo para nós, exemplo a ser seguido. É para você dobrar o joelho e interceder. A sua oração pode muito em seus efeitos, diz a palavra. Amém? Bate as palmas e glorifica a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Valorize o chamado de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus poderoso, ó Deus santo e maravilhoso. Meu Deus, o Senhor está nesse lugar de oração. Eu quero pedir ao Senhor por cada vida, por cada pessoa, por cada lar. Eu quero pedir ao Senhor pela minha casa, pela minha esposa, pela minha família. Eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, ó Pai, pela família de cada um que aqui está, Senhor. Aonde houver, Senhor, um desajuste, aonde houver, Senhor, um desacerto, filho nas drogas, Senhor. Meu Deus, ó Pai querido, aonde, Senhor, estiver algo, meu Deus, em desajuste, que o Senhor venha entrar com providência, que o Senhor venha restaurar, transformar, que o Senhor venha fazer mudança na vida de cada um, ó Pai. Senhor, meu Deus, o Senhor conhece a necessidade, entra com providência, em nome de Jesus. Amém? Assentando, bata as palmas e glorifica a Deus. Olha aqui, tem 4 pessoas aqui. Deus vai trabalhar em algo, e é algo de família, tá? São 4 pessoas, algo oculto e Deus quer trabalhar. São 4 pessoas, levante a sua mão. Aleluia. Isso, tem mais 3, 2, 3, isso. Bate as palmas e glorifica a Deus. Olha aqui, presta atenção, não é que você não tenha fé, mas o inimigo em certo momento faz você cochear entre 2 pensamentos. Entra, tipo assim, será? Uma coisa assim. E isso atrapalha o agir de Deus. Levante a sua mão, Deus vai colocar convicção, certeza. Levante a sua mão, que é a bênção de Deus. Levante a sua mão. Que é a bênção de Deus. Aleluia! Não. Sim, papai. Não, mais uma vez, que é a bênção de Deus. Não.
O povo de Israel não cocheava entre dois pensamentos. O inimigo muitas vezes lança coisa para fazer a pessoa ficar dividida, mente dividida. Que a bênção de Deus, levante a sua mão. Não quer. Bate as palmas e glorifica a Deus. Mais forte, as palmas e glorifica a Deus. Olha aqui, preste atenção. Tem uma pessoa aqui, Deus está entrando com providência e removendo algo do caminho dessa pessoa. Levante a sua mão. Quer a bênção de Deus? Não. Essa pessoa está desse lado aqui. Não. Quer a bênção de Deus? Levante a sua mão. Quem levantou aí? Não quer. Bate as palmas e glorifica a Deus. Mais forte as palmas e glorifica a Deus. Olha aqui, tem uma pessoa aqui, presta atenção. Deus quer abrir os olhos do entendimento desta pessoa. Está falando do coração. Levante a sua mão. Quer a bênção de Deus? Deus quer abrir. Não. Mais uma vez. Quer a bênção de Deus? Aleluia, glória. Lá atrás, você aí, ó. Isso. Bate as palmas e glorifica a Deus. Louvado seja Deus. Olha aqui. Tem uma pessoa aqui. Alguém ia trazer uma palavra para fazer você turbar. Mas em João 14 diz assim: não turbe o vosso coração, não dê ouvido. Levante a sua mão, que é a bênção de Deus. Tem coisa que parece que é de Deus, mas só parece, mas não é. Quem entendeu, diga amém. Que a bênção de Deus, levante a sua mão. Não. Mais uma vez, não. Isso. Bate as palmas e glorifica a Deus. Louvado seja Deus. Olha aqui, tem duas pessoas aqui, irmãos, preste atenção. Deus está entrando com providência, tá? Deus está entrando com providência. São duas pessoas, vai desse lado aqui. Quer a bênção de Deus? Não. Isso. Tem mais uma. Quer a bênção de Deus? Não. Bate as palmas e glorifica a Deus. Mais forte as palmas e glorifica a Deus. Olha aqui. Tem uma pessoa aqui, irmãos, preste atenção. Deus vai saciar a sede, mas é espiritual desta pessoa. Você vai provar algo glorioso da parte de Deus. Deus é Deus de oportunidade. Levante a sua mão. Experimentar algo de Deus. Levante a sua mão, que é a bênção de Deus. Eu sempre falo, quando você fala assim, ter uma experiência com Deus é o quê? É ter um encontro com Deus. Levante a sua mão, que é a bênção de Deus. Não. Mais uma lá. Isso. Bate as palmas e glorifica a Deus. Você sabe quando você toma providência? Você toma providência e deseja de tomar um posicionamento? É quando Deus começa a agir na sua vida. Uma coisa é você receber bênção. Uma coisa é você receber uma cura. É bênção. Outra coisa é a pessoa sentir o impacto de Deus na vida dele. Completamente diferente. Quem entendeu, diga amém. É a mesma coisa, uma pessoa recebe uma cura. Cura de câncer ou de outras coisas. Eu já vi pessoas, conheci pessoa que foi curada, mulher, na época de AIDS, e não ficou na presença de Deus. Tá vendo? E naquela época não é como hoje, que a pessoa aí, né, vai tomando, tem esses medicamentos, prolonga, né? Na época não, pois a mulher recebeu. E a mulher não ficou na presença de Deus. E eu conversando com um pastor uma vez de Belo Horizonte, ele falou assim: eu conheço paralítico, pessoas que eram paralíticos, levantou da cadeira de roda e não ficou na presença de Deus. E tem pessoas que recebem o impacto de Deus na vida dele, transforma por completo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Nada é como a presença de Deus, irmão. Quando a pessoa tem um encontro com Deus, é a melhor coisa que existe. Quem entendeu, diga amém. Amém. Você sente algo glorioso, algo extraordinário.
e marca a pessoa. É uma transformação, amém? Bate as palmas e glorifica a Deus. Louvado seja Deus. Tem duas pessoas aqui, irmão. Levante a sua mão, tá? E leva a bênção para dentro da sua casa. Duas pessoas. Levante a sua mão, que é a bênção de Deus. Isso. Bate as palmas e glorifica a Deus. Irmãos, fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você trouxe uma oferta, levante a